Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula, a esse workshop sobre Enneagrama. Quero agradecer aí a presença de todos vocês. Para a gente estar falando aqui sobre personalidade, eu vou estar trazendo também sobre essência de cada um. Falando um overview aí, um resumão de tudo que é o Enneagrama e como que essa ferramenta pode ajudar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, vamos entender aqui, primeiro, falando um pouco da nossa essência. Então, dentro do Enneagrama, a gente acredita que a nossa essência é isso daqui, ó. Vou trazer a mandalinha para vocês entenderem, que a nossa essência é essa totalidade aqui, como o Ricardo falou. Nós somos um pouquinho de cada um aqui. Então, pensa numa criança livre, numa criança pura, numa criança bondosa, amorosa, numa criança que perdoa, que aceita, que tem humildade, que tem autenticidade, esperança, equilíbrio emocional, uma criança que tem inteligência, que é abundante, próspera, que tem coragem, fé, felicidade, alegria. Pensa num bebê. Quando você pensa num bebê, você pensa nessa criança. Essa é a origem do Enneagrama. A origem do Enneagrama, na essência, é quando a gente percebe o mundo como Deus percebe, respeitando todas as crenças, todas as religiões, e a gente sente como Deus. Quando eu percebo o mundo como Deus, quando eu sinto como Deus, me torno um instrumento de Deus aqui na Terra. Então, o caminho do Enneagrama é isso. Muitos dos meus alunos, muitos dos meus mentorados falam assim, Diogo, depois da formação, eu passo a enxergar um mundo diferente. Eu passo a enxergar um mundo com muito mais empatia, com muito mais compaixão. Porque eu passo a entender por que o outro se comporta daquela forma. Por que o outro tem aqueles comportamentos? Por que o outro tem aqueles hábitos? Por que as pessoas são diferentes? Então, eu passo a enxergar de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais tranquila quando eu entendo isso. E o Enneagrama é uma ferramenta para a gente resgatar isso. Resgatar exatamente o que nós somos. Então, vamos tomar uma consciência. Nós não somos a nossa personalidade, mas nós temos uma personalidade. Nós somos a nossa essência. Entende? Nós temos uma personalidade, mas eu estou preso nela. Mas, na realidade, eu sou a minha essência, eu sou o total, eu sou uno. Eu tenho uma mente, eu tenho um coração, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho espírito, eu sou essa totalidade. Mas é como se a gente esquecesse verdadeiramente de quem nós somos. Então, lembra disso. Lembra dessa criança livre, dessa criança bondosa, dessa criança amorosa, dessa criança que perdoa e que aceita. E aí, o que acontece para surgir essa personalidade nossa? A gente precisa entender isso. A criança, ela vai passando por experiências e situações na vida dela, situações agradáveis e situações desagradáveis, dependendo desde a gestação dela, desde a época da barriga, que ela estava dentro da barriga da mãe. E aí ela vai desenvolvendo, então, o quê? Estratégia para lidar com essas faltas, com essas dores. Por que acontece isso, Diogo? Porque é o seguinte, essa criança, ela vê papai e mamãe como se fosse Deus. É a saudade que ela tem desse amor absoluto, da proteção absoluta, da valorização absoluta. É aquela conexão que ela estava dentro da barriga da mãe. E aí, quando tira ela dentro da barriga da mãe, essa criança começa a sentir o quê? Medo. Falta. Imagina que dentro da barriga da mãe ela estava sendo nutrida, alimentada, tinha tudo ali. Corta o cordão umbilical, tira essa criança da barriga, essa criança sente medo, sente falta. E aí essa criança, geralmente ela chora, né? Geralmente não, ela chora. Quando ela chora, quando ela sente medo, papai e mamãe vai lá e dá o quê? Dá peito, dá carinho, dá abraço, dá amor, e essa criança para de chorar. Ali já começa a formar a personalidade. Ali a criança já sente uma sensação de abandono e de rejeição. Nesse momento, quando já tira da barriga ali da mamãe, já começa a sentir. E a criança começa a sacar. Toda vez que eu sentir medo, fome,
falta de alguma coisa, eu choro. Toda vez que eu choro, eu tenho isso. Opa, já começa a formar a personalidade. Então, a nossa personalidade é como se fosse o airbag do carro. Quando que sai o airbag do carro? Quando tem uma batida, quando tem uma porrada. Entende? E por que eu vou sentir essa falta, Diogo? Por que eu vou sentir esse trauma? Porque papai e mamãe não é Deus. Papai e mamãe é humano. E essa criança olha para pai e mãe como se fosse Deus. Então vai ter falta. Todo mundo sentiu essa falta. Todo mundo passou por isso. E não é culpa do pai e da mãe. Porque é a interpretação da criança. A criança interpreta aqui no mental isso, ela sente aqui no coração isso, e ela cria uma estratégia para se proteger. Entende o que eu estou dizendo? Então, um exemplo que eu sempre dou. Talvez a criança ela foi amada, ela teve cola, ela teve abraço, ela teve tudo. E aí nasceu um irmãozinho. E papai e mamãe começam a dar mais atenção para o irmãozinho. E essa criança se sente abandonada e rejeitada. Pronto. Ali já está o gatilho. Talvez a criança está dentro da barriga da mãe e o pai e a mãe quer uma menina. E nasce um menino. Pronto, ali já veio a rejeição. Talvez papai e mamãe trabalhava tanto para sustentar a casa e essa criança ficou sozinha. Pronto, a criança sente abandonada, rejeitada. Talvez essa criança, como eu, como uma criança 7, nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, roxo, com uma sensação de morte. Pronto, sentiu a sensação de abandono. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, é a interpretação da criança aqui, no mental. E ela sente no coração e ela estratégia para ela se proteger. É como se a criança falasse assim, cara, eu nunca mais vou sentir isso. Essa dor, eu tô fora. Entende? Então ela vai passando por fortes emoções, de forma repetida, mesma situação, e aí vai formando o que nós chamamos de feridas emocionais, também conhecida aí como medo. Então tem crianças aqui, ó, que tem medo de ser machucada, vulnerável. Tem criança que tem medo de ser desconsiderada. Tem criança que tem medo de errar. Tem criança que tem medo de ser abandonada, rejeitada. Tem criança que tem medo de não ter uma identidade, de não ser útil. Tem criança que tem medo de perder a orientação. Tem criança que tem medo de sofrer. E aí ela cria uma estratégia que é mental, emocional, instintiva para ela se proteger. Ou seja, a personalidade, ela não é algo ruim. Ela veio para proteger a nossa essência. Porque nós vivemos num mundo de matéria, de limite. E eu preciso da minha personalidade como uma estrutura para proteger essa essência. Por quê? Porque a criança era vulnerável, inocente, pura. Ela não via maldade, ela não via nada. E a gente vive nesse mundo de matéria. Então a personalidade sai como uma proteção dessa essência. Estão me entendendo? E aí que nós chamamos isso de esse medo, né? Essa falta que nós chamamos de criança ferida, que nós chamamos de ferida emocional, e ela geralmente está ligado aqui nesses 3 centros de inteligência. Está ligado aqui no 891, que é uma sensação de insignificância. É como se papai e mamãe não me reconheceu, não me valorizou como eu precisava. Uma sensação aqui no coração de falta de amor. Eu morro de medo de ser abandonado, rejeitado. E uma sensação aqui de medo, sensação de incapacidade, nos 3 centros de inteligência. E todos nós passamos por isso. Só que alguns passaram por isso de uma forma mais predominante. Entende? De uma forma mais forte. Diogão, tem 2 perguntas aqui que eu acho que se encaixa nessa parte. Aí você avalia aí. E se encaixar, você responde, que vem do princípio que você estava explicando agora. A Elaine fez 2 perguntas bem interessantes. A primeira, ela fala assim, ó, precisamos chegar ao equilíbrio das 9 personalidades e, com isso, nos assemelhamos a Deus? Essa é a primeira pergunta. É isso. É isso. É exatamente isso, porque nós somos a totalidade. Eu não sou essa personalidade que eu inventei para me proteger. Eu sou o total, eu sou o todo aqui, ó. Lei do 1 aqui, ó. Lei da totalidade. Eu sou uno. Entende? Eu sou uno e ao mesmo tempo eu sou trino, né?
Lei do 3 aqui. Eu não sou essa personalidade. Só que eu usei essa personalidade para me defender e aí eu fico preso nessa máscara. Aí eu passo a perceber o mundo daquele jeito, sentir daquele jeito, reagir daquele jeito. E eu acredito que eu sou isso, mas eu não sou isso. Eu sou a totalidade. Quer ver uma coisa legal? Não sei se eu falei aqui para vocês, acho que na última formação eu falei. Eu tenho um filho de 2 anos e 6 meses, o Davizinho. Aí, esses tempos atrás, a gente abriu a mandala aqui em casa, né? Vamos perguntar quem que é o Davi, né? Então, tem um filho que tem 10 anos, que é 4, e tem um filho que tem 12 anos e que é 1, personalidade 1. O Davizinho, 2 anos e 6 meses. Vamos perguntar quem é o Davi aqui. Aí, o Davizinho pegou o papelzinho e colocou no 5. Aí, ele foi e colocou no 6. Aí, ele foi e colocou no 7, no 8, no 9, no 1, no 2, no 3, no 4. E colocou em todos, vai fazer. É como se o Davi falasse assim, papai, mamãe, eu sou a totalidade, eu sou livre, entendeu? Papai, mamãe, eu sou bondoso, eu sou amoroso, eu sou puro, eu sou inocente, vocês não estão entendendo. Eu não tenho essa personalidade ainda, né? Eu não criei essa casca, essa máscara em mim. Eu sou a totalidade. Então é bem isso, né? Pode fazer outra pergunta aí, Ricardo. E a segunda é um complemento da primeira. Saber lidar com cada personalidade, de modo a equilibrar cada uma delas, e ao saber quem sou, consigo me resolver? Vixe, é isso. É porque por isso que nós estamos aqui. Eu me conheço, e aí eu conheço o outro, eu resgato verdadeiramente quem eu sou, e aí eu vou para a minha essência e para a minha consciência. E aí eu sou um ser humano livre. A personalidade é a maior loucura que nós inventamos para sobreviver. Vocês vão entender isso. Que loucura que é a personalidade. É uma loucura a gente acreditar que nós somos isso. É uma doidura mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Pode fazer perguntas, tá? Então, o que acontece? A criança, ela vai fazer de tudo para não sentir essa dor. Para ela não sentir essa dor nunca mais. Que dor, Diogo? Essas dores que eu falei. Dor de falta de amor, de carinho, de proteção, de reconhecimento, de valorização. Uma criança que se sentiu desconsiderada, cobrada, censurada, comparada, abandonada, rejeitada, faltou carinho, faltou proteção, orientação, tudo isso. E é como se essa criança falasse assim, cara, eu nunca mais vou sentir isso. E aí ela cria, então, o quê? Os mecanismos de defesa, que vem da psicanálise. Mecanismo de defesa de negação, mecanismo de defesa de narcotização, mecanismo de defesa de formação reativa, de reprimir as necessidades, de identificação, de introjeção, de isolamento, de projeção, de racionalização. Então, de negação. Ela vai criando esses mecanismos de defesa para ela não sentir mais aquela dor. Entende o que eu estou dizendo? Então, aí dá certo. Aí que sai a personalidade. Aí a criança fala, opa, sabe aquela dor que eu estava sentindo? Olha, eu não estou sentindo mais, deu certo. E eu não estou sentindo mais porque eu usei agora essa máscara, essa personalidade. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, de forma prática. Ó, o 8 era uma criança pura, inocente, bondosa, amorosa, que confiava em todo mundo. Uma criança que acredita em outra criança. Uma pureza. Um coração gigante, uma bondade do tamanho do mundo. E essa criança, ela se sente traída, ela se sente machucada. É como se ferrar essa criança, trair essa criança. E sabe como que ele interpreta? A interpretação dele. Fizeram isso comigo porque eu fui fraco, vulnerável, inocente e puro. Porque se eu fosse forte, poderoso, poderosa, nunca tinha feito isso comigo. Então agora eu sou forte, agora eu nego. Eu nego tudo que é fragilidade. Eu nego tudo que é fraqueza. E eu sou poderoso e poderosa agora. Muitas mulheres, 8 aqui, ó, foram abusadas sexualmente. E por pessoas com muita intimidade. Entende o que eu estou dizendo? E aí criou essa persona, criou essa máscara. Só que o que aconteceu? Fechou o coração. A mente fechou, mente pragmática. E ela fala, olha, funcionou. Agora ninguém vai me machucar mais. Ninguém vai me trair mais. Só que aí se torna um adulto como? Um adulto que às vezes passa por cima das pessoas. Um adulto agressivo, impulsivo, que quer controlar todo mundo. Um adulto que não confia nas pessoas, que acredita que as pessoas vão trair ele.
Estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí esquece dessa pureza, dessa bondade, dessa inocência, dessa vulnerabilidade. Quando eu atendo um 8, eu falo assim, o que representa a palavra vulnerabilidade para você? Sabe o que ele fala? Fraqueza. Eu não sou fraco, eu não sou tonto, eu não baixo a guarda. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Olha como é forte isso. Eu dando esse treinamento num presídio aqui em Sorocaba, regime fechado, e muitos lá eram tipo 8. E aí eu comecei a falar do 8, né? Poderoso, forte, agressivo, com raiva, com controle. E eles falam, professor, sou esse cara aí mesmo. Já matei, já roubei, eu sou foda, eu sou forte mesmo. E aí eu entrei no 2 e comecei a falar da criança. E eu perguntava assim, ó, vocês lembram de uma criança que era inocente, que era pura, que era bondosa, que era vulnerável, que confiava? Aí eles começaram a chorar. Aí eles falaram assim, eu era essa criança aí, professor, mas me ferraram lá no passado. Me ferraram lá. E eu tive que me transformar nessa pessoa para me defender. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que a personalidade faz com a gente. E eu esqueço verdadeiramente de quem eu sou. Entenderam isso? Então, o mecanismo de defesa faz isso. E aí, o que acontece? Eu começo a perceber o mundo desse jeito. Só que todo esse movimento que eu estou falando para vocês é inconsciente. E aí eu fico preso nessa personalidade. É distorcido. E aí eu começo a perceber o mundo desse jeito, que nós chamamos isso de vício mental, ou fixação mental. É um vício mental. Vou explicar para vocês sobre isso. Esse mecanismo de defesa é como se fosse uma venda nos nossos olhos, fecha o nosso coração, e eu só olho o mundo daquele jeito. E quando eu olho o mundo daquele jeito, eu começo a fazer o quê? Sentir daquele jeito. E aí nós chamamos isso de quê? Vício emocional ou paixão. Vício emocional ou paixão quer dizer errar o alvo. O meu coração está em pecado. Significa eu errei o alvo. E aí, dessa forma, então, eu crio a minha personalidade. E aí nós passamos a nos comportarmos dessa forma, com essa máscara, com esse ego, para a gente se proteger. Pronto. Ali está todo o ciclo egóico. E ele vai se retroalimentando. Sobretudo, existe uma motivação por trás de todo o seu comportamento. Então, existe uma motivação para você continuar nesse ego, nessa personalidade. Então, vamos lá. Recapitulando aqui, ó. Aí eu abro uma pergunta para vocês. Diogo, como é que sai a minha personalidade? Uma experiência de infância com a figura paterna e materna. Experiência de infância com a figura materna e materna, de falta, de medo. Um mecanismo de defesa que eu utilizo para me defender. Um vício mental, eu passo a perceber o mundo daquele jeito. Um vício emocional. E existe uma motivação para me deixar preso nesse sistema egóico. Para ficar preso nessa personalidade e eu achar que eu sou isso. Entende? 5 pilares. Experiência de infância, mecanismo de defesa, vício mental, vício emocional e motivação. Isso define a nossa personalidade. E aí eu esqueço de quem eu sou verdadeiramente na minha essência, na minha pureza. Tudo bem? Entenderam isso? Pode fazer pergunta agora aí. Ô, Diogo, não sei se aquela hora que eu estava respondendo, o que a Maria comentou, se poderia mudar a personalidade, e lembrando que tudo isso que o Diogo falou da criança está num campo inconsciente, e o Eneagrama vai trazer essa consciência, exatamente para a gente saber trilhar esse caminho de uma forma que vai fazer bem para nós, hoje com a consciência adulta. E aí a gente começa a olhar, quando a gente tem clareza, a gente olha para tudo isso de forma diferente. Então, assim, ó, nesse processo que nós estamos fazendo aqui, nessa grande jornada, né, nesse grande mapa da vida, é para a gente ter esse estado de consciência. E aí, justamente, Maria, pode ser nesse momento que se revela a verdadeira personalidade que está predominante. E aí é um momento de perguntar para o Diogo, porque acredito que ele vai falar de uma a uma agora. Vou falar de uma a uma, isso. Que vai trazer mais ainda detalhe de tudo isso. Mas se tiver dúvida, agora é hora de perguntar, não só para você, né? Eu estou falando pelo geral, é pela pergunta que você fez. E isso identifica a gente, mas identifica nos filhos,
no marido, na mulher, na empresa e tudo mais. Então, é isso. super proveitoso quando agora vocês consigam começar a identificar aonde está a minha dominância de personalidade aqui. A Elaine fez uma pergunta aqui bem interessante. Ela colocou aqui: os mecanismos de defesa podem ser bons ou ruins? Ou eles são ruins? E ao percebê-los, consigo modificá-los para o positivo e compreender o que acontece? Elaine, o mecanismo de defesa ele foi necessário. Então ele não é ruim, é como se fosse a personalidade. Eu tenho ele, eu recebi ele para ele me proteger. Por quê? Porque eu era uma criança vulnerável, inocente, pura. E eu não sabia lidar com aquela situação. Imagina uma criança que foi abandonada, rejeitada, faltou água. Então o mecanismo de defesa vem como uma proteção. É como se a criança falasse assim: cara, hoje eu não posso lidar com isso, eu não posso ver isso. Lá no adulto eu vou conseguir. Entende? Dentro da minha família, eu sempre trago isso para a minha formação. Dentro da minha família, eu tive 2 primos gêmeos que foram abandonados, com 2 aninhos, porque os pais se envolveram com droga. E eles viveram muita coisa dolorosa. Hoje eles estão em outra família e tudo mais. E aí, essas crianças, elas não conseguiam lidar com aquilo, com aquela situação. Mas quando elas crescerem, quando elas ficarem adultas, aí elas vão estar prontas a lidar com aquilo, entende? Então, hoje, adulto, eu tenho consciência para diminuir o meu mecanismo de defesa. Vou dar um exemplo meu, eu sou 7 do Enneagrama, igual o Ricardo. Qual que é o mecanismo de defesa do 7? Racionalização. O que é racionalização? Historinha. A gente conta a historinha para a gente não sofrer, para não ir para o coração. Porque eu não sei lidar com o sofrimento, eu não sei lidar com a dor. Entende? Só que hoje, eu sabendo disso, o que eu faço? De forma consciente, eu diminuo minha racionalização e eu me permito abrir meu coração e sentir. Entende? E aí eu dou um novo significado para a dor. A dor, para mim, hoje, não é mais morrer. Para mim, antes era morrer. Tipo assim, se eu ficar doente, eu vou morrer, entendeu? Na pandemia, eu falei, meu Deus, se eu pegar esse vírus, aí eu vou morrer. Eu não posso ficar doente, não, vou morrer. Então, racionalizava. Hoje, não. De forma consciente, eu deixo a racionalização e eu me permito sentir. Eu vou lá para o quarto e sinto. E aí eu me torno mais livre. Entende? Então, a gente vai aprendendo a fazer isso de forma consciente. Sempre é consciência intencional e com frequência. De forma consistente. É isso. Tudo bem? Tá? A Maria quer fazer uma pergunta? Sim. Voltando a esse assunto, quando o Ricardo me explicou, como eu fiz e deu um número diferente do que deu agora, eu compreendi. Será que isso é porque na época em que eu fiz o teste, eu não me conhecia profundamente, então eu não respondi com sinceridade, digamos assim? Eu não tinha as respostas claras, né? E aí, por isso, deu essa divergência. Agora que eu já fiz já caminhei um pouquinho mais, aí talvez eu tenha um pouco mais de clareza, e aí eu me surpreendi porque deu um número totalmente diferente daquela época. Pode ser, pode ser. Porque tem uma coisa assim, ó. Ou nós gostamos, entende? Quando eu descobri que eu era 7, eu gostei, entendeu? Porque eu sou otimista, né? Sou sonhador. Falei, nossa, sou esse cara mesmo. Aí que legal, que bacana, né? Ou às vezes eu falo, opa, não sou esse negócio, não. Tá doendo, não gostei não gostei dessa personalidade, não. Então eu vou negar. E o autoconhecimento, então, traz isso, traz essa consciência. E o Enneagrama, ele não veio para rotular ninguém. Não é sobre isso. Na verdade, é para tirar a gente da caixinha. Eu não tenho consciência, eu estou preso nessa caixa, eu estou preso nessa personalidade. Então o Enneagrama vem e fala assim: opa, você não é isso. Você é muito mais do que isso. Então, no primeiro momento, eu me identifico, mas depois eu vou me desidentificar para eu começar o meu movimento de transformação. Que aí o Enneagrama, como mapa, mostra esse caminho de evolução e transformação. Entendeu? Entendi, porque agora eu fiquei no 7, e aí não, isso não é verdade, entende? Então, não pode ser, a divergência é muito grande. Então, eu trouxe para cá e fiquei nesse ponto de dúvida aí, tentando responder, racionalizar, claro. Racionalizar, pode ser, pode ser. Mas tem bastante confusão entre 7, 4,
né? O Ricardo até estava com dúvida, né, Ricardo? Se era 7 ou 4, né? 7, 3. Mas vocês vão entender aqui. Eu vou trazer aqui, ó. Vou trazer de uma forma bem simples para vocês entenderem. Eu acredito que vocês vão conseguir se identificar, tá? Vou trazer uma história aqui de todos e acho que vocês vão conseguir se identificar. Bora lá? Vamos lá, Ricardo? Bora. Então vamos lá. Começar pelo 8 aqui, tá? Pelo 8. O Alexandre perguntou aqui: consigo ser mais essência do que personalidade em algum momento da vida? Esse é o caminho, Alexandre. É para isso mesmo. Mais essência e mais consciência do que personalidade. Na verdade, o caminho do meio é a consciência. O caminho do meio é o seguinte: imagina você lá no topo da montanha e você olha para a sua criança, que é a sua essência, que é a pureza, que é o amor, e você olha para o seu adulto, que é a sua personalidade. E você olha de forma consciente, observando os dois, sem julgamento, sem idealização. E aí você integra os dois dentro de você, a criança, a pureza e o adulto. Aí você vem para o equilíbrio, entende? De forma consciente. Ó, quer ver? Ó, o primeiro livro meu aqui, ó. Essa foi a primeira edição do livro, tá vendo? Ó? Através da consciência, a pessoa equilibra a personalidade e equilibra a essência. E ela fica assim, ó, em equilíbrio com o coração aberto. Ó. Quando a gente está em equilíbrio, a gente entra no flow e no fluxo da vida. Esse é o caminho. Sair da dualidade. Deixar de ser dual. O que é dualidade? Luz e sombra. Essência e personalidade. Direita e esquerda. Sabe? Lula e Bolsonaro, né? É isso. É sair da dualidade. É entender que eu sou trino. Lei do 3. Eu tenho um corpo, eu tenho um coração, eu tenho uma mente. A lei do 3 a gente vê em tudo, né? Deus é dividido em 3, em todas as religiões. Na física quântica, prótons, elétrons e nêutrons, tudo é trino. Então eu acordo para essa consciência que eu sou trino e eu começo a equilibrar a minha vida. É isso que o Enneagrama faz. Não é nem essência, não dá para viver só de essência aqui na Terra. Exemplo, lá na China, né? Na China não, na Índia, namastê, né? As vacas tudo gordas e o povo tudo passando fome. Não dá para viver só de namastê, eu preciso pagar as contas, preciso pagar boleto, eu preciso, entende? Eu preciso da minha personalidade, mas eu posso ser divino e humano ao mesmo tempo, através da minha consciência. Eu sou divino e humano. Eu respeito esse humano que existe dentro de cada um de nós. Por isso que eu estou aqui. Entende? Porque quando a pessoa fala, eu estou vivendo só na essência, é autoilusão. É mentira. É uma autoilusão. A pessoa fala, virei já Jesus Cristo aqui na Terra. É uma autoilusão. Entende? Eu preciso desse corpo, eu preciso dessa personalidade, eu preciso desses mecanismos, só que de forma equilibrada. Sempre equilíbrio, sempre trazendo equilíbrio, tá bom? Então vamos lá. Equilíbrio é o ponto, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, vamos começar pelo 8, né? Então, o 8, na essência, era uma criança pura, bondosa, amorosa, sensível, que acreditava em todo mundo, que era vulnerável, uma criança sendo criança. E essa criança aqui na essência, aqui no 2, com o coração aberto, ela se sente traída, ela se sente machucada, ela sente que as pessoas que mais tinham que proteger ela, ferraram ela. E ela acredita que aconteceu isso com ela porque ela foi fraca, vulnerável, inocente, pura, porque ela abriu a guarda. E aí ela cria, então, essa personalidade que nós chamamos do o poderoso, o desafiador, o líder, o justo, o protetor. Ela cria essa armadura nela e ela passa a perceber o mundo como o mundo é dividido entre os fortes e os fracos. E eu sou forte, eu sou poderoso. A vida é mole, a vida é dura para quem é mole. Para de mimimi, eu vou dar o troco. Quem manda aqui sou eu. Entende? Então se torna uma pessoa muito agressiva, muito impulsiva, com muita raiva, com muito controle, que quer controlar tudo, que não gosta de obedecer a ordem, que gosta das coisas difíceis, que nega a fragilidade, fecha o coração, que são justiceiro, que protege os mais fracos e oprimidos. Isso na personalidade. Entende? Na personalidade,
pensa que as pessoas estão contra ela, tem a necessidade de revidar, de vingar, mostra a garra, gosta de intimidar as pessoas, passa por cima das pessoas. Isso depende muito do nível de consciência, tá? O que eu estou falando. Mas um 8 na personalidade é isso daí. Então, o mecanismo de defesa dele é o quê? Negação. Ele vai negar tudo. Ele vai negar que ele errou, ele vai negar que ele é fraco, ele vai negar que ele é vulnerável, ele vai negar que ele é inocente, que ele é puro. Nega tudo. Tudo que vai tirar ele da força do poder, ele vai negar. Aí ele sobe para o mental, nós chamamos isso de objetificação. Se você fizer alguma coisa com 8, você vira uma cadeira para ele. E ele pensa em vingança. Entendeu? Ele pensa assim, ó. Imagina um 8 com uma reunião. Ele vai falar isso, eu falo isso. Ele vai fazer assim, eu faço assim. Porque ele vai me trair, ele vai me ferrar. Mas antes de ele me trair, eu vou ferrar ele. Ele já começa a pensar em dar o troco. Aí ele desce para o coração e vem a luxúria. O que é luxúria? Exagero em tudo. É um exagero em poder, é um exagero em força, é exagero em controle, é exagero em tudo. Em comida. Sabe aquelas pessoas que, quando vai fazer uma festa, fala assim, é melhor sobrar do que faltar. Eles compram um monte de coisa assim, ó, e falta, e sobra as coisas. É um 8. E o que motiva ele? Poder, força. Quanto mais poder, quanto mais força, mais eu me estou protegido. Mas percebe por que ela tem essa personalidade? Por quê? Porque foi uma criança que foi machucada e foi traída. E porque ela interpretou que fizeram isso porque ela foi fraca e vulnerável. Tá entendendo isso? Então eu começo a olhar para um 8 hoje com compaixão. Eu começo a olhar para um 8 hoje com empatia. E aí, eu sabendo disso, eu não vou querer controlar um 8, eu não vou querer atacar ele. Eu não vou querer ir dar de frente com ele. Eu trago ele para o coração aqui, ó. Ó. Pega um 8 e traz para o coração aqui, ó. Empatia, compaixão. Faço perguntas inteligentes para ele aqui no 5, ó. E aí eu tô tirando ele aqui do centro de inteligência dele, predominante, que é o corpo. E eu tô ajudando ele. E aí eu vou ver uma pessoa maravilhosa. E o 8, quando toma consciência disso, e ele faz esse movimento para o coração no 2 e faz esse movimento para a mente, ele acessa a essência dele. Sabe qual que é a essência do 8? Vulnerabilidade, pureza, inocência. Ele passa a acreditar nas pessoas. Ele passa a confiar nas pessoas. O 8 na personalidade, não confia. Não abre a guarda. Não abre o coração. Uma mente pragmática, assim, ó. Um 8 na essência. Pensa numa pessoa bondosa, maravilhosa. Pensa numa pessoa que é generosa, que quer ajudar todo mundo, que quer cuidar de todo mundo, principalmente os mais fracos. Há um exemplo para vocês entenderem. Madre Teresa de Calcutá, um tipo 8 do Enneagrama, com um nível de consciência elevadíssimo, que pegou toda essa força dela e esse poder para quê? Ajudar os mais fracos e os mais vulneráveis, mais oprimidos. Saddam Hussein, Hitler, um tipo 8 do Enneagrama, que pegou toda essa força e esse poder para quê? Para fazer guerra, para ter mais controle, mais poder. Tá entendendo? Então, o que muda no Enneagrama? Não é a personalidade. O que muda é o nível de consciência. Quanto maior nível de consciência você tem, mais livre você é. Quanto maior nível de consciência, mais a totalidade você é. Mais bondoso você é, mais amoroso você é, mais empatia, mais compaixão, mais esperança, mais perdão, mais abundância, todas as virtudes do ser humano. Entende? E aí ela se torna a totalidade. Eu me torno a totalidade. Essa é a busca, é a consciência. Entenderam isso? Então o 8, a essência vem para o 2 e vem para o 5. E é através do 5, da mente, que o 8 vai pegar o melhor da essência dele no 2, no coração, e o melhor da personalidade dele no 8, no corpo. E ele vai sair da dualidade. E aí ele vai se tornar equilibrado. É da mente. O 8 precisa ir para a mente, para a cabeça, que é o racional. E aí que vai trazer clareza, vai trazer consciência, vai trazer abundância, prosperidade, liberdade. Aí ele olha aqui para a criança, que é inocente, que é pura, e ele olha aqui para o adulto, que é forte, que é poderoso, só que de forma equilibrada. Entende? E aí é outro ser humano. É outro ser humano. É outra identidade. É outra pessoa. Você olha para essa pessoa e fala, não é possível.
Essa pessoa não era aquela pessoa agressiva, impulsiva, que controlava, que tinha raiva, que passava por cima. É outro ser humano. Então, eu estou falando assim, é possível isso, essa mudança e essa transformação, tá? E quando eu conheço o 8, eu sei lidar com o 8 também. Eu lido muito com 8. 8 são donos de empresa. Muitos donos de empresa são 8. Direto eu estou com 8. O que eu faço? Levo ele para o coração. Como é que você leva uma pessoa para o coração? Através da conexão, do rapport, através da atenção, da empatia, da compaixão, você leva a pessoa para o coração. E eu levo ela para a mente. Fazendo o quê? Fazendo perguntas. Perguntas de opções. Pronto. O 8 se torna o meu melhor amigo. Aquela pessoa que todo mundo fala, essa pessoa é agressiva, essa pessoa é isso. Não, é uma pessoa bondosa e amorosa. Pronto. É desse jeito. Então eu brinco que isso salva casamento, salva a relação com a família, salva a relação com os sócios, com os clientes, porque a gente passa a entender do ser humano numa profundidade muito grande. E a gente entende a motivação por trás de tudo isso. Tá fazendo sentido aí? Tá claro? Tá? Vocês têm alguma dúvida sobre o 8? Aí, se não, eu vou pro 9 já. Se tiver alguma dúvida do 8, pergunta aí. Diogo, enquanto você toma água, eu coloquei aqui: a expansão da consciência traz leveza para a vida. Um dia eu ouvi uma frase que tem tudo a ver com o Eneagrama: o olhar do observador é que manifesta a realidade. Total. Quanto mais a nossa mente expande, mais consciência a gente tem, mais a gente sabe lidar com as circunstâncias ao nosso redor como um todo. Ó, vou dar uma dica de livro para vocês, tá? Ó, esse livro aqui, ó. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu já li esse livro umas 5 vezes. É maravilhoso. Vocês vão ver o Eneagrama dentro desse livro aqui, ó. E outra dica de livro, tá? O meu livro, tá? Descubra sua personalidade e a sua essência. Dúvidas? Vamos lá? Vamos pro 9, então? Vamos pro 9. Então, assim, ó, só fechando. Na essência, o 8, eles são bondosos, amorosos, confiantes, sensíveis, mostra vulnerabilidade, tem consciência, tem clareza, é líder, é assertivo, é autoconfiante, é verdadeiro, é transparente, é outro ser humano. Esse é o 8 na personalidade, na essência, quer dizer. Vamos lá para o 9. O 9, ele é conhecido como o mediador, ou topa tudo, o pacificador, né? É a pessoa que busca harmonia. O 8 busca poder, o 9 busca paz. O que motiva o 8 é poder. O que motiva o 9 é a paz. Então, o 9 na personalidade, na essência, o 9 era uma criança que se posicionava, que falava, que era autoconfiante, que tinha autoestima, que se reconhecia, que se valorizava. Pensa numa criança assim, ó, espontânea. Era essa criança 9. Aqui, ó, no coração, aqui, ó. E essa criança, ela começa a ser desconsiderada, esquecida. É mais ou menos assim: meu irmãozinho faz alguma coisa, todo mundo aplaude, eu faço, ninguém me olha, ninguém vê. Esqueceram de mim, eu não tenho valor nenhum. Ou às vezes, quando eu falo alguma coisa, papai e mamãe falam: cala a boca, moleque, você só fala besteira, fica quieto. Fica quieto. Ou essa criança viu muita briga entre pai e mãe, e essa criança acha que é culpa dela. Aí essa criança, então, ela veste uma personalidade do quê? De paz, de bondoso, de amoroso. E aí se torna um adulto que vai ter dificuldade de se posicionar, dificuldade de se reconhecer, de se valorizar. Vai ser um adulto que toda vez que ele vê briga, confusão, ele vai fugir. Ele tem dificuldade de escolher as coisas. Então, imagina aquele adulto que fala assim: não, escolhe você. Se pedir, tá bom. Você quer pizza de frango ou pato queijo? Não, qualquer um. Eu vou dormir. Quando acordar, já acabou a briga. Tá entendendo? Uma pessoa que vai fugir de tudo que é problema. E se torna esse adulto que sempre vai estar buscando essa paz e essa harmonia, só que ele esquece dele. Ele esquece da vida dele. Muitas vezes, ele vive a vida do outro. Sabe aquelas pessoas, namastê, apaziguador,
sabe? Que evita conflito a todo custo, que foge, se anula, engole sapo, procrastina pra caramba, não se valoriza, se incomoda, perde o foco, tem preguiça, tem narcotização, adormece, dificuldade de tomar decisão, dificuldade de ter acabativa, esquecimento de si, falta energia no 9. Porque ele acredita que se ele falar, se ele se posicionar, vai dar briga, vai dar rolo. Porque é a dor dele da infância. Entenderam isso? Que acontece com ele? Então, o mecanismo de defesa do 9 chama narcotização. O que é narcotização, Diogo? É como se o 9 tivesse drogado. É mais ou menos isso. Explicação é, eu tô drogado. Tipo assim, o mundo tá caindo nos pedaços. O casamento tá acabando. E o 9 tá lá assim, não, namastê, namastê. Né? Namastê não. Tá ferrou mesmo, entendeu? E o 9 fala, deixa pra lá. Um dia se resolve, sabe? Ele vai colocando tudo debaixo do tapete. Vício mental, indolência. Ele não se reconhece, ele não se valoriza. Ele vai deixando pra lá. Ele vai deixando sonhos de lado, ele vai deixando as coisas de lado, ele não sabe falar não, ele vai procrastinando, entende? Só que o 9, olha que interessante, ele é muito trabalhador. Ele é preguiçoso e procrastina no sentido de resolver as coisas que precisa resolver. Então, o vício emocional dele é preguiça. Preguiça de colocar a mão nas coisas que precisa ser feito. Preguiça de falar. Preguiça de se posicionar. E o que motiva o 9, então? A paz. A harmonia. Isso que retroalimenta o ego dele. Entende? Agora, quando o 9 toma consciência verdadeiramente de quem ele é, o que ele faz? Ele vem para o 3 e ele se posiciona. E ele fala através do coração. Ele se reconhece. Ele se valoriza. Aí vem autoestima. Vem autoconfiança. Aí vem coragem. Vem fé inabalável. Entende? E aí ele traz a harmonia e a paz que ele sempre sonhou. É outro ser humano. O 9, ele veio no mundo, a gente acredita, para trazer a paz, para trazer a harmonia, para trazer a mediação. Mas não é se calando, é falando, é se posicionando, é se reconhecendo. E quando ele faz isso, ele traz a paz mesmo. Agora, quando ele engole sapo, quando ele fica quieto, ele sempre vai ficar nessa autoilusão, nessa mentira e esquecendo dos sonhos dele. Entenderam isso? Diogo, como é que eu lido com o 9? Cobrando ele? Falando, você é mole, hein? Você é bundão, hein? Tá procrastinando de novo, hein? Não, você vai ferrar ele. Ele vai cair pro 6 com medo. Como é que eu lido com o 9? Reconhecendo e valorizando ele. Falando para ele, você é foda pra caramba. Você é bom pra caramba. Olha tudo que você já fez na sua vida e na vida das pessoas. E levando ele pra mente. Então, você leva ele pro coração e leva ele para a mente. Aí você vai ver um 9 conectado com um propósito e levando todo mundo. Porque ele é bondoso por natureza. Existe uma bondade natural dentro do 9. Vocês estão se reconhecendo aí ou vocês estão conhecendo algumas pessoas aí? Estou vendo algum sorriso, algumas coisas. Parece que a gente tem um de cada um. Diogo, tem um detalhe do Luan aqui, que eu sei que depois você vai falar no geral, mas vale a pena, só para poder todo mundo refletir. Ele fala assim, ó, minha esposa é número 2. Ela confia muito nas pessoas, quer ajudar, tem compaixão. Eu invejo muito ela por ser assim. Um número 8 tem essas características enrustidas, é isso? Né? Eu sei que vai chegar uma hora, você vai fazer o fechamento, mas pela pergunta, eu acho que vale já dar uma ida lá no final. O 8 está ligado com o 2, ó, tá vendo aqui? Ó? O 8 ligado com o 2. A essência do 8 é o 2. A consciência do 2 é o 8. O 8 precisa do 2 como o 2 precisa do 8. Entende? Só que aí, geralmente, eu pergunto assim para o 8, né? O que mais que te incomoda nas pessoas 2? Aí o 8 fala assim, o 2 é bundão, né? O 2 é mole. O 2 quer ajudar todo mundo, né? Ele é molão, bundão, é fraco. Ele é vulnerável, né? Aí eu falo, e você, 8? E você, quando você vai ajudar as pessoas, como é que você é? Nossa, pior que eu ajudo, né? Pior que eu sou bondoso, né? Pior que eu sou... Parece um 2, né? Por quê?
o que a gente mais tem medo é de vir para nossa essência. Mas aqui está a cura. E por que a gente tem medo de vir para cá? Porque foi aqui que nós fomos machucados. Tá entendendo? Por isso que é uma contra-flecha aqui, ó. Eu tenho que sair derrubando parede, eu tenho que sair curando todas as minhas feridas, porque é ali que está a minha cura e minha transformação. Mas eu morro de medo de ir para ali. Eu morro de medo, porque foi ali que eu fui machucado. Entenderam isso? Então o 8 tem muito do 2 e o 2 tem muito do 8. Eles estão ligados na tríade, né? Pela pergunta do enrustido, né? Vamos usar esse termo que vai ser bem legal. Na realidade, nós temos todas as personalidades, né? Reforçando dentro de nós. Quando a gente vai para uma consciência elevada, a gente não lida só bem com os outros, mas a gente lida principalmente bem com a gente. Então vai ter momento que, igual eu sou 7, eu vou no 1 e eu vou no 5. Eu vou muito nesse caminho, mas vai ter momento que eu vou usar a essência do 8. Eu vou usar a questão do 9, eu vou usar a questão do 3. Então, assim, tá tudo disponível para nós. Isso que é o mais gostoso. E aí a nossa consciência faz a gente aprender como lidar, né? Por isso que a gente tem o tema de ser um guia. Por isso que nós estamos construindo tudo isso. É isso. É mais ou menos assim, vocês vão aprender a falar assim, ó, onde é que eu tô? Eu tô na minha personalidade, na minha essência, na minha consciência. Se você tiver na sua personalidade, sai fora daí. Vai dar ruim. Você vai cair de nível de consciência. Você não precisa dela. Você já tem uma energia nela de sobra. É como se você estivesse usando 70%, 80% da energia disponível que existe, mas só com ela. E você esquece dos outros. Quando você se movimenta para a sua essência, para a sua consciência, você está equilibrando a sua vida. Então, vocês vão aprender primeiro a integrar o primeiro triângulo. São 3 triângulos. O primeiro triângulo, depois o segundo, depois o terceiro. Quando você integrou os 3 triângulos, você é a totalidade. Então, é mais ou menos assim. Não importa qual que você é. Mas se você está precisando de força, de coragem, de poder, de inocência, de pureza, você vai para o 8. Você vai pegar o melhor do 8. Você está precisando de paz, de amor, mediação, posicionamento, você vai para o 9. Entende? Então, você vai aprender a fazer esses movimentos de forma consciente, intencional, com frequência e com consistência. E aí você é livre, aí você é protagonista. Aí não importa o que acontece fora, porque você está no comando da sua vida. Esse é o caminho do Enneagrama, como se fosse um mapa. Ele te mostra esse caminho de você trazer o equilíbrio na sua vida. Tudo bem? Vamos lá para o 1. Vamos falar do 1 aqui, ó. O 1 era uma criança pura, inocente, uma criança também que curtia a vida doidado. Pensa numa criança que era divertida. Pensa numa criança que... Sabe aquelas crianças que dava gargalhada, fazia todo mundo rir, brincar? Uma criança livre. Era uma criança livre. Extremamente livre. E essa criança, ela começa a ser comparada, censurada. Essa criança começa a ser mais ou menos assim. Tá vendo o seu irmãozinho como ele faz? Tá vendo a nota que ele tirou? Tá vendo a sua prima como que é? Tá vendo o quarto que não sei o quê? Ela se sente cobrada, censurada. E essa criança deixa de ser adulto muito cedo, criança muito cedo e se torna adulto. Um adulto rígido. Um adulto porque acredita que para papai e mamãe me amar, eu preciso ser perfeito. Eu não posso ser mais criança. Eu tenho que criar responsabilidade muito cedo. Eu preciso ajudar papai, eu preciso ajudar a mamãe, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ser certo, porque é assim que papai e mamãe me amam. E aí se torna o quê? Perfeccionista. Então, ele tem mais ou menos assim, pensamentos. Regra é para ser cumprida. Isso é injusto. Isso não tá bom. Não existe meio certo. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Eu tenho que fazer isso. Dá para melhorar. Então é como se fosse uma cobrança aqui, ó, 24 horas. Um gravador aqui, ó, cobrando ele. Ó, o outro errou, ó, você errou, hein? Ó, o mundo tá errado, hein? Então ele sempre vai estar buscando a perfeição e a excelência. E não tolera erros seus e nem dos outros. Autocontrole de qualidade, sabe? Pessoas que acabam sendo muito críticas, autocríticas, pessoas que começam a julgar, sente que carrega o mundo nas costas.
olha o erro, pessoas que nunca estão satisfeitos, tudo está errado, tudo é injusto, pessoas que têm muito ressentimento, fica sentindo novamente, dificuldade de perdoar, de aceitar, às vezes cai numa vitimização, às vezes fica irritado, se frustram muito com as pessoas que ele mais ama, porque cria uma expectativa muito grande e aí acaba vindo uma frustração, entende? E aí depois vem uma ira, uma explosão, e ele se sente culpado porque ele fez isso. Por quê? Porque foi uma criança que foi cobrada, foi uma criança que foi comparada, foi uma criança que foi censurada. Foi assim que ele aprendeu. Entenderam isso? E aí, o 1, então, o que acontece? Quando ele começa a resgatar a essência dele, que é aqui no 7, primeira coisa que vem, ele acessa a serenidade, a tranquilidade, o perdão, a aceitação, o auto-perdão. Ele passa a entender que as pessoas são diferentes e eu aceito as pessoas como elas são, e eu perdoo as pessoas, eu me perdoo. Quando ele faz esse movimento, ele desce para o coração e vem o quê? Empatia, compaixão, equilíbrio emocional. E aí se torna outra pessoa. Aquela pessoa que era crítica, que julgava, que apontava o dedo, que não aceitava, passa a ser uma pessoa serena, tranquila, só que continua sendo responsável, continua sendo ética, continua buscando essa evolução, só que eu aceito o outro, eu perdoo o outro, eu estou tranquilo, eu estou sereno, eu passo a curtir a vida doidado, eu passo a aproveitar a vida, eu passo a ser feliz, otimista, sonhador novamente. Tá entendendo? É outro ser humano. É outro ser humano. Jô, como é que a gente lidar com um? Pelo amor de Deus, não cobra um. Não fala que ele errou. Ele já se cobra 24 horas. Se você falar que ele errou, que ele está fazendo tudo errado, que ele é irresponsável, nossa senhora, você vai ter um inimigo na tua vida. Entende? Ele já se cobra 24 horas. Então, traz o 1 para onde? Traz o 1 para compaixão, para empatia, para o coração, dando atenção para ele, dando amor para ele. E traz o 1 para leveza, aqui para o 7, ó. Para o otimismo, para a serenidade, para a tranquilidade. Entende? A minha esposa é 1. Eu sou 7. Então, imagina, um 7, sonhador, otimista, casado com uma 1. Então, eu chegava em casa, eu sou sonhador, a minha esposa falava assim, ó, vai dar errado. Tô vendo o erro que vai dar. Já tô vendo, vai dar merda. Tô vendo, vai dar merda. Essa pessoa vai te trair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal, tal. Aí eu falava assim, lá vem a mãe de Ná. Quer ver a mãe de Ná? Olha lá a mãe de Ná. E tudo que ela falava acontecia. Porque o 1, ele tem uma coisa de olhar assim, um detalhe. Ele olha o detalhe e ele vê que onde vai dar merda, entendeu? Só que o que eu olhava para minha esposa, eu falava assim, cara, ela quer me cobrar, ela quer me julgar, ela quer me censurar, ela quer tirar a liberdade, ela quer me mudar. E eu falava, cara, eu casei com uma mulher errada. E ela olhava para mim e falava assim, eu casei com um doido, que já quebrou um monte de vez, que é sonhador, que é otimista, que vai ferrar a nossa família. E a um queria mudar o outro. Eu queria mudar ela, ela queria me mudar. Chegou o momento que a gente ia se separar. Meu filho, o Matheus, que vai fazer 12 anos, meu filho tinha 6 meses. E a gente ia se separar. Porque eu olhei para ela e falei assim, ó, desculpa, eu casei com a pessoa errada. Ela olhou para mim e falou assim, ó, desculpa, eu casei com o cara errado, entendeu? E aí era um querendo mudar o outro. Quando eu descubro o autoconhecimento, o enneagrama e tudo mais, eu passo a entender que ela é a minha consciência e eu sou a essência dela. O que eu mais quero ser na vida é ela. O que ela mais quer ser na vida sou eu. Tá entendendo? O que eu mais quero ser na vida é uma pessoa organizada, disciplinada, consistente, ético, responsável. O que ela mais quer ser na vida é uma pessoa leve, tranquila, que curte a vida doidada, que aproveita, que é sonhador, que é otimista. E aí não é por acaso que a gente está junto. E aí vem um para ajudar o outro. Porque eu não enxergava esse mundo. Ela não enxergava meu mundo. E aí eu olho hoje ela com empatia, com compaixão, com respeito. Eu sei onde é que está a dor dela. Ela olha para mim, ela sabe onde está a minha dor. E a gente está junto para se unir. Entende? Olha que legal aqui, ó. Aqui é como se fosse Japão. Toyota, né? ISO 9000, não passa nada, né? Tudo tem que ser perfeito. Aqui no 7 é Brasil. Churrasco, né?
pagode, carnaval, vai dar tudo certo, entendeu? Aí eu pergunto assim, ó, o Brasil precisa do Japão? Precisa, muito. O Japão precisa do Brasil? Precisa, muito. Eu não sei se vocês sabem, no Japão, os jovens adolescentes são os jovens que mais tiram a própria vida, porque é uma cultura de perfeccionista. E como eles não são perfeitos, eles tiram a própria vida. Entenderam isso? Né? Então, a união do Brasil e do Japão, sabe o que dá aqui no quadro? França. Da França aqui, ó. Da beleza, da equilíbrio, né? Da amor aqui no quadro. Entenderam isso? Isso é sair da dualidade. E é muito lindo você ver um que é rígido, né? Que é perfeccionista, indo para essa serenidade, indo para essa tranquilidade, indo para essa aceitação, para esse perdão. É a coisa mais linda do mundo. Para a liberdade, para curtir a vida. Tudo bem? Querido, Dúvida? vamos ver se o pessoal tem dúvida. E aí a gente encerra hoje no 891. Aí o próximo encontro a gente já deixa avisado o pessoal, aí a gente fala 2, 3 e 4, Isso. 5, 6 e 7, e aí trabalha toda a organização aí para o pessoal poder entender. Eu me empolgo aqui, eu começo a falar aqui, ó, eu não sei entregar pouco, entendeu? Não, mas tá ótimo, querido, tá ótimo, tá ficando bem claro aqui. Aí a gente aproveita, né, para outra aula, ensina mais, explora mais e tá tudo bem, vai refletir, né? Ó, então só recapitulando, motivação do 8, poder. Motivação do 9, paz. Motivação do 1, perfeição. Experiência de infância do 8, uma criança que se sentiu traída, uma criança que foi machucada e acredita que aconteceu isso porque foi fraca, vulnerável. Experiência de infância do 9, uma criança que se sentiu desconsiderada, esquecida. Experiência de infância do 1, uma criança que foi comparada, censurada, cobrada. Mecanismo de defesa do 8, negação, nega tudo. Nega a fragilidade, nega a fraqueza, nega que errou, nega tudo. Mecanismo de defesa do 9, narcotização, parece que está drogado. Mecanismo de defesa do 1, formação reativa, ele vai reagir tudo. Você falar que ele errou, ele fala, não, quem errou foi você. Ou ele fica reagindo, assim, ele fica segurando aqui, ó. Né? E às vezes ele explode. Esse é o mecanismo de defesa do 1. Vício mental do 8, objetificação ou vingança. Eu vou dar o troco, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Vício mental do 9, indolência. Eu esqueço de mim, eu não me reconheço, não me valorizo. Vício mental do 1, ressentimento. Fica aqui, ó, remoendo, ressentindo, sentindo novamente, com dificuldade de perdoar. Vício emocional do 8, luxúria, exagero em tudo, em poder, em controle e tudo. Vício emocional do 9, preguiça. Preguiça de se posicionar, de resolver as coisas. Vício emocional do 1, ira. O 1, olha o que acontece com o 1. Ele vai vendo as coisas erradas, então ele vai segurando. Ele fala, nossa senhora, tô com uma vontade de xingar, tô com uma vontade de mandar para aquele lugar, mas eu não posso, porque eu sou perfeito. Eu não vou falar. Aí chega em casa, a louça tá suja. Ele fala, não, aqui em casa não. Aqui já era. Aí ele explode, assim, ó, que nem uma panela de pressão. Bum! E ele explode, depois ele cai lá pro buraco e fala, eu não podia ter feito isso, logo para as pessoas que eu mais amo, por que eu fiz isso, tal. Aí cai lá para culpa e para vergonha. Motivação do 8, poder. Motivação do 9, paz. E motivação do 1, perfeição. Tá? 5 pilares da personalidade, isso define. Essência do 8, para a gente encerrar. Vulnerabilidade, inocência e verdade. É quando o 8 abre o coração, abre a mente, e ele se torna vulnerável, inocente, puro, com consciência, com clareza e confia nas pessoas. Essência do 9, posicionamento, ação certa e amor, bondade, paz, naturalidade. Coragem, fé. É quando o 9 abre o coração, vai para o 3, vai para o 6, e ele se posiciona, ele se reconhece, ele se valoriza, vem a coragem, vem a fé. Essência do 1, serenidade, aceitação,
tranquilidade, leveza, equilíbrio emocional e liberdade. Essa é a essência do 1. Ele se torna um ser humano livre, sereno, tranquilo, que aceita, que perdoa e que tem equilíbrio emocional. Aí é outro ser humano. Quando a gente vai para a essência, através da nossa consciência, a gente se transforma num outro ser humano. É uma nova identidade, é um novo ser humano, uma nova pessoa. Tudo bem? É isso. Dúvidas? Vamos lá, aproveitem. Aproveitem que nós já estamos na reta final. Jogo, como é que a gente lidar com 891? É muito simples, ó. Olha aqui, ó. 891 não é corpo? O que falta neles? Coração e mente. Como que eu lido com 891? Trago eles para o coração e trago ele para a mente. Como é que eu trago as pessoas para o coração? Empatia, compaixão, conexão e rapport. Como é que eu trago as pessoas para a mente, Diogo? Fazendo perguntas inteligentes e com opção. Quer ver? Acho que eu falei isso na outra aula. Eu chego em casa, a minha esposa, ela quer o quê? Atenção. Ela é corpo. Eu sou mental. Antes de conhecer o Enneagrama, ela conversava comigo, eu estava onde? No mundo da lua. Eu estava no futuro. E ela só falava uma palavra para mim, falava assim, ó, o que eu falei? Aí eu falava assim, o que você falou? Aí o que vem? Quem é 1? Quem é corpo? O que vem? Raiva, ira. Eu só quero a sua atenção, você trabalhou o dia inteiro, você não me dá atenção, papapá, e começava a brigar. Eu chego em casa, pego o celular, coloco ele de ponta cabeça, eu desço aqui pro coração, aqui pro quarto, eu olho dentro dos olhos dela e eu falo assim, fala amor, tô aqui, pode falar, tô aqui com você. Só isso. Eu ouço ela e dou atenção para ela. Aí eu vou pro 7, faço perguntas para ela com opção, sempre com opção. Aí eu vou pro corpo, abraço ela, beijo ela. Pronto, é isso. Eu juro pra vocês, daí salvou meu casamento. Simples assim. Agora imagina o seguinte, eu não sei disso. Eu não compreendo isso. E eu sou mental, eu vivo na mente. Eu sou cabeçudo. E aí ela começa a brigar comigo. E eu falo, por que você brigou comigo? Eu não fiz nada. Você não fez nada mesmo. Por isso que eu tô brigando, porque você não faz nada mesmo. Tá entendendo? E aí eu fico na mente querendo racionalizar, querendo entender as coisas. E eu não consigo sentir, porque meu coração tá fechado. Eu não consigo conectar com ela, porque eu tô na mente. E aí dá essas brigas, dá esses atritos. Tá entendendo? Então você vai se conhecer de uma forma muito profunda e vai conhecer o outro também. Primeiro você se conhece, depois você conhece o outro. E você sabe lidar com o outro, com a outra pessoa. Você sabe lidar com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com os seus clientes, com tudo. Tá entendendo? E aí ninguém vai ter mais o poder de irritar você, de tirar você do seu eixo. Só se você se permitir. Só se você deixar. Porque se você não se permitir, ninguém tem o poder de deixar você mal. Faz sentido isso que eu tô dizendo? Então, é isso. É aprender a lidar com gente, com ser humano. Né? Essa ferramenta é para isso. Aprender a lidar comigo e aprender a lidar com o outro. Da melhor forma possível. Entenderam? Perfeito. É isso. Queridos, mais uma vez a gente teve a oportunidade aí de estar com o Diogo. A nossa mente vai trabalhar, isso é fato. Eu vou, para quem está no grupo aqui, eu vou compartilhar a aula da semana passada, mais uns 2 dias, compartilha a aula dessa semana, e a semana que vem, Diogão completa aí para nós os próximos 6 eneatipos. Tem mais 2 aulas, né, Ricardo? Tem mais 3, né, na realidade. Tem mais 3. Então, na última aula, eu vou trazer os instintos para vocês. Nós estamos falando de personalidade e essência. Dentro do Enneagrama, nós temos 3 instintos. Autopreservação, social e sexual, que também influencia todos os nossos comportamentos, todos os nossos hábitos. Então, eu vou trazer os instintos, porque o Enneagrama na totalidade é isso. É personalidade, essência, instintos e níveis de consciência. E aí você consegue ter um mapa completo da sua vida. Não só da sua vida, como das outras pessoas também. Você passa a entender como você funciona, como você pensa, como você sente, como você age, como você reage, como você caminha para a essência e para a consciência. E passa a entender o outro também. Como é que o outro pensa, sente, age, reage, como que você ajuda o outro também
ir para a essência. Pode falar, Maria. Eu queria saber se você tem algum canal para a gente rever, tipo no YouTube, você tem aulas assim? Tem algumas aulas, mas essas aulas que o Ricardo vai compartilhar, eu vou fazer um overview de tudo aqui, entende? Uhum. Vou fazer um resumão de tudo. Mas eu passo, tem algumas aulas no YouTube também, eu passo para o Ricardo passa para vocês, tá? Obrigada. Depois no grupo eu compartilho as redes sociais do Diogo. Ele atualiza comigo e eu compartilho lá no grupo. Ricardo, você quer falar do São Paulo que vai acontecer aí? Queridos, nós vamos ter um evento super lindo, presencial, no dia 10 de março. É um encontro, né? Na realidade, é um evento, é uma imersão de um dia que tudo que nós estamos falando aqui vai estar numa apostila direcionadinho, um passo a passo, é um guia para a nossa vida. O evento chama O Mapa da Vida, e é justamente vivencial. Vai ter a explicação e a gente vai vivenciar. Vai ter a explicação, a gente vai vivenciar. A gente vai conseguir entender numa atmosfera de todo mundo estar conectado em um único propósito para a gente poder sentir mais, vivenciar mais, entrar em ação, deixar o movimento acontecer de forma bem assertiva. Então, assim, já deixem reservada essa data. No dia 10 de março vai ser uma delícia. E aí a gente vai passando mais detalhes para vocês. É assim, o único detalhe é imperdível essa data e esse evento. É algo único que a gente está fazendo para poder vivenciar com uma intensidade enorme tudo isso que nós estamos conversando. Eu não sei se você vai falar o valor, né, Ricardo, mas é um valor muito democrático, porque faz parte da missão e do propósito do Instituto, que é a democratização do autoconhecimento no Brasil, tá? Então é um valor, assim, extremamente acessível, a pessoa não vai se ela não quiser mesmo, né? Porque tudo que nós vamos entregar lá valeria 10 vezes mais, né? Com toda a humildade do mundo. E o que é legal dessa imersão é que vocês não vão aprender só de forma cognitiva, lógica, como eu estou trazendo aqui. Vocês vão aprender usando os 3 centros de inteligência: mente, coração e corpo, 4, e alma também, espírito. Então, o Enneagrama trabalha esses 4 centros de inteligência, né? O corpo, a coração, a mente e a alma. Então, nós vamos ter exercícios sistêmicos lá, para vocês sentirem tudo que eu estou falando aqui com vocês. Sentir a essência, sentir a personalidade, sentir a consciência. Então, vai ter muito trabalho de campos lá, campos sistêmicos mesmo, e muito exercício. E como o Ricardo falou, vocês vão sair de lá literalmente com um mapa para vocês utilizar na sua vida pessoal, profissional, no seu relacionamento, para você entender como que você utiliza essa ferramenta milenar de 4.500 anos para você ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um líder melhor, um ser humano melhor. Então, é sobre isso e é sobre esse movimento que a gente está criando. São Paulo é uma das primeiras cidades aí que eu estou saindo, né? E a ideia é levar isso para o Brasil inteiro. E para quem ama autoconhecimento, para quem acredita no autoconhecimento, eu acredito que o autoconhecimento vai ajudar todos nós a gente se tornar um ser humano melhor. E eu acredito nesse movimento da mesma forma que salvou meu casamento, salvou a minha vida. Eu acredito que a gente pode construir um mundo melhor com o autoconhecimento. Então, eu levo essa bandeira mesmo da cultura e da democratização. Eu acredito que esse conhecimento não pode estar na mão de poucas pessoas, né? O Ricardo sabe do meu projeto, do meu sonho. Eu quero levar isso, como eu já levei, né, para os presídios, para as clínicas, para a favela, para a rede pública, para levar onde tiver que entrar, vai entrar. Só que a gente precisa aí do apoio dessas pessoas que acreditam nisso também, como nós, né? É sobre isso. E eu e o Diogo, que somos 7, a nossa ideia vai longe, só para vocês poderem ter ideia. Pensando no indivíduo, vocês vão poder participar do evento por menos de R$10 por mês. Olha só, se a gente pensar por pessoa, o que nós estamos fazendo, se dividir em 12 vezes, vai dar
menos de R$ 10 por pessoa. Só para vocês poderem ter ideia, com uma estrutura fantástica, com tudo isso que a gente vai fazer. Por isso que eu estou falando. Só reserva a data. E aí depois a gente vai trazer essa oportunidade incrível aí para vocês. É isso. Pessoal, vou dar um desafio aqui para vocês, tá? Para quem gostou da aula aqui, se fez sentido, para que na próxima aula vocês tragam mais uma pessoa. Convide mais uma pessoa, tá? É um presente meu e do Ricardo mesmo. Como eu disse, eu entrego muito conteúdo, eu não sei guardar, estou entregando aqui tudo que eu sei no tempo que eu tenho aqui com vocês. E na próxima aula não vai ser diferente. Eu vou falar do 2, do 3, do 4. Eu não sei, Ricardo, talvez dá uma acelerada e eu falo do 5, 6 e 7 também. Aí fala de todos, já fecha aqui, né? Para a gente ir para outro assunto, para a gente ir para os instintos. A ideia é essa, é fazer os outros 6 na próxima aula. Aí a gente tem a quarta aula para extintos, e aí depois a gente faz uma finalização. Dúvidas, pessoal? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Então acho que foi claro, né? Acho que foi clara a aula, né? Se está sem dúvida, acho que foi claro, né? Então, obrigado, viu? Obrigado. Então vamos finalizar, Diogão, para não passar, já passou um tanto do horário aí, vai deixar todo mundo reflexivo, né? Vai refletir bastante aí, vai trazer muitas reflexões para a mente e vai ter muito impacto aí por onde vocês forem, tenho certeza. E eu prometo para vocês que na próxima aula também a gente vai fazer um fechamento lindo com uma meditação. Então eu vou trazer aqui um overview e uma meditação muito linda do Enneagrama, trazendo a essência de cada um, tá? Aí vocês vão entender de forma aqui no coração também. Na próxima quinta. Vai ser quinta ou quarta? Quarta, né, Ricardo? Quarta. Quarta. Na próxima quarta-feira eu trago essa meditação, tá bom? Beleza? Beijo. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.
Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber amor.
Sistêmica. O feminino sendo trabalhado com a profundidade sistêmica. O feminino sendo trabalhado com o olhar. Feminino sendo trabalhado com olhar e profundidade sistêmica. No foco central do espelho encontra-se a mandala mãe. No foco, o feminino sendo trabalhado com olhar e profundidade sistêmica. Ah, não acredito que eu fiz isso.